esperança viva, e eu também não me furto de manter a esperança viva, né? Em si, um ato revolucionário. Bom, algumas referências que eu usei aqui nessa apresentação. E é isso, gente. Muito obrigado. Bastante, vendo a realidade de cada um, e no final eu vejo que o Sandro ele vem complementar a professora Leida com os dados aí, uma reflexão sobre a questão do FIBID, a residência, currículo, né? Eu achei bem bacana. Eu vou colocar ou a Leida ou o professor Sandro pode responder, os dois, não sei, porque eu trabalho diretamente com formação de professores, principalmente na área de ciências. Agora eu estou trabalhando na biologia, e os dados que a gente teve inicial, a biologia é um curso que recebe muitos estudantes, mas não significa que todos no final vão ser professores, né? Com um novo projeto, a gente tem uma formação, uma tentativa de trabalhar mais intensamente a identidade docente, né, com toda essa reestruturação. Mas é só a partir de agora. E mesmo assim está sendo desafio implementar o novo projeto pedagógico, que eu acredito que para todos os cursos. Né? Porém, com esse novo projeto pedagógico e com todas as demandas que a Prograde recebe e depois pede para os cursos implementar, os desafios estão aumentando em relação de implementação mesmo. Por exemplo, por eu ser professor da área de ensino e educação, eu tenho que me preocupar com 200 horas de prática pedagógica, com 400 horas de estágio, com 10% da carga horária em torno de 3.200, então 10%, 320 horas com extensão universitária, com iniciação científica dentro do curso de formação de professores, né? E a questão é como é que eu administro tudo isso, porque eu trabalho com tudo isso. E lembrando que na questão da pesquisa, iniciação, ou de tudo isso, eu tenho dois viés em relação à formação de professores, que é a formação inicial, que eu tenho que utilizar tudo isso, e a formação continuada, que eu tenho que me preocupar também. Dentro da formação continuada, como é que eu preocupo? Tanto com extensão, como o professor Sandro colocou, como o mestrado, né? Tanto especialização como estrito sensu. E eu vejo um grande desafio para a reitoria, de modo geral, que é dar conta de tentar administrar isso num único diálogo e não separadamente. Hoje de manhã a gente teve uma palestra, uma mesa super interessante da PRPPG, cujo tema final ficou que nós trabalhamos em caixinhas, separadamente. A gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar de uma maneira conjunta, interdisciplinar. Isso me incomoda por eu estar envolvido em todos esses projetos, né, de ter que pensar em caixinha para cada um, sendo que o projeto final é a formação docente. Por exemplo, que eu citei com o professor Jussiano, aí eu estou falando demais, parece uma nova mesa, né? Eu vou concluir, né? Eu citei com o professor Jussiano que antes de qualquer iniciativa, se for a nova gestão vir a partir dele, sentar com as pró-reitorias e reestruturar os diálogos que são comuns com as pró-reitorias. Por exemplo, a questão das bolsas de iniciação, PROACE, PROAI,
ProEx e assim vai, porque assusta muito para a gente que trabalha com tudo isso, né? Nessa mesma época a gente está tendo uma avalanche de bolsas, que cada um pede uma documentação diferente, que eu tenho que levar na superintendência vários documentos diferentes, que eu tenho que levar na secretaria municipal vários documentos diferentes, e depois ir para todas as escolas, cada um com seus documentos diferentes. Vai chegar uma hora que isso vai ser impossível desenvolver qualquer ação de formação de professores aqui dentro da universidade, se não tiver um projeto em comum. Aí vem a minha pergunta, o Sandro já deu um indicativo, eu queria que a professora Leila colocasse se ela sente isso também, por estar lá na frente, por ser qual reitora, né? E como é que vê, se eu estou viajando, devaneio também, no devaneio, né? Ou se faz algum sentido e quais são os encaminhamentos para isso, né? Então, não sei se o Jussiano te falou que essa semana passada eu conversei sobre isso com ele, porque eu tenho muita preocupação da gente falar que a gente tem que trabalhar em disciplinaridade, a gente tem que ter uma formação baseada no critério pesquisa, ensino e extensão, e a gente faz as coisas de forma isolada. Eu estava falando isso com ele, eu acho que as bolsas deveriam ser para projetos que tenham as três vertentes. Então, quando eu desenvolvo uma pesquisa, ela tem que ter aplicação no final e ela tem que ser revertida para o ensino. Então, eu não consigo ver por que de ter que ser fragmentado. Eu estava falando isso com ele, até por causa da carência de recursos que a gente está. Se a gente consegue agregar esse bolo pequeno que a gente tem, mas transformar isso de forma que a gente tenha projetos que abarquem ensino, pesquisa e extensão, a gente vai ganhar muito mais. E a mesma coisa o programa de monitoria, que eu falei com ele também. A gente tem feito uma avaliação, eu não propus mudança porque a gente foi necessário que a gente fizesse uma reestruturação do programa de monitoria, implementasse os controles exigidos pelos órgãos de controle da universidade, né? E a partir daí foi possível avaliar o programa, porque até então era impossível avaliar uma coisa que era solta, assim. Tinha os monitores, mas ninguém sabia quem estava dando monitoria, quem não estava, qual monitoria estava sendo efetiva, qual não estava. E aí, a partir do momento que a gente implementou uma gestão maior sobre o programa de monitoria, foi possível perceber que a monitoria ela não tem o mesmo efeito que um projeto PROAI. Então, quando a gente tem um projeto de ensino aplicado numa disciplina, o efeito disso é significativamente maior do que de uma monitoria. Então, por que a gente não pega esse programa de monitoria? Não é acabar com ele, porque tem algumas situações específicas que são importantes, mas que a gente fortaleça mais o projeto, o programa de apoio ao ensino, mas com essa vertente, pensando em agregar a pesquisa e a extensão também para a gente ter um impacto maior sobre o ensino e também para a população. Aí você coloca, tem o desafio da acreditação da extensão? Tem. Até 2024 a gente tem que acreditar pelo menos, no mínimo 10% de extensão em todos os cursos de graduação. Então, se você pensa na licenciatura, são 320. Se você pensa na medicina, são 600 e tantas horas. É muita coisa. Nós não conseguimos fazer isso trabalhando nas caixinhas, nós não vamos. A gente não vai ter recurso para cada um pegar o seu aluno e levar em Gouveia, levar em Couto. Não vai dar para ser assim. E não vai ter ninguém que vai dar conta de aturar a gente também. Cada um levando um grupinho de aluno cada hora para fazer uma extensãozinha. A gente vai ter que aprender a trabalhar junto. Estava conversando com o professor Lucas do ICD, porque a gente está no processo de reformulação do currículo lá. E assim, numa conversa de meia hora, né, Lucimar? Aí, e não foi para a grade, não, foi na conversa conjunta. A gente teve uma ideia brilhante para fazer extensão no ICT, agregando todas as engenharias, o BCIT, muito bacana, mas é aquilo, assim. Aí ele tem que levar para o grupo vai amadurecer, vai chegar numa outra proposta diferente daquela, mas pelo menos a gente achou um caminho que agregue todo mundo e que a gente tenha uma ação que tenha efetividade. Porque senão, gente, eu vou fazer dentro da minha disciplina de extensão, porque eu sempre amei fazer extensão, vou fazer. Mas que impacto que isso vai ter para a população? Muito pequeno. Agora, se eu consigo fazer uma ação maior, envolvendo mais gente, trabalhando de forma interdisciplinar, o meu aluno ganha mais, a sociedade
ganha mais e o custo para a universidade é maior. Então nós vamos ter que aprender a fazer isso. E é aquilo que eu coloquei, falo sem parar também, né? Parece que eu sou meio geral. É aquilo que eu falei no finalzinho da apresentação. Não adianta se a gente não estiver disposto a trabalhar conjuntamente. A gente tem que aprender que o curso de... Eu vou dar um exemplo fora da licenciatura para não ficar assim dando... Não é? O curso de farmácia, que eu preciso trabalhar junto com a enfermagem, eu preciso trabalhar junto com a nutrição, com a fisioterapia, com o odonto, porque isso traz ganho para a população. E se eu tentar fazer isso sozinho, o custo para cada docente é maior. Se a gente consegue fazer isso nas licenciaturas, a gente vai sobrecarregar muita gente e o aluno vai aprender muito mais, vai ganhar muito mais. Eu acho que é... Mas é um desafio, né? A gente vai ter que estar disposto a tentar fazer diferente. Inovar é sempre muito fácil para quem está fora e muito difícil para quem está dentro. Né? A gente pensar fora da caixinha não é fácil, mas é necessário. O comum dos seus anseios, Geraldo, tem feito essa provocação, né? A Elaine está aqui, que é o mesmo curso que eu. Às vezes a gente chega com uma proposta lá e os pares falam assim: mas o conselho não vai entender isso, mas... Gente, mas olha, não estar na lógica que hoje a gente tem da universidade que é possível não é um fator para a gente não fazer. Eu acho que papel de NDE, por exemplo, é propor. Né? Eu acho que é muito difícil uma pró-reitoria de graduação, como é a lógica que a gente tem aqui, sozinha, pensar os cursos de graduação. Eu não compartilho disso. Eu acho que a função da graduação, ela é também da pós-graduação, por exemplo. Entende? O que a gente precisa é construir. Entende? Aí eu não vejo um lugar melhor do que as bases. Assim. Acho que somos nós, nos cursos, que temos que, primeiramente, nos implicar e de trazer. Porque aí eu acho que a gente faz um efeito cascata. A gente provoca, nesse sentido, os nossos colegiados, que provoca a Congrade, que provoca a Prograde, que provoca o Conselho, que provoca o Conselho, que provoca Brasília. Eu costumo dizer isso muito. Na RP, né, Patrícia? Eu falo muito assim, gente, o MEC sabe fazer, a CAP sabe fazer pesquisa. E mal, porque ela bota num cenário de pesquisa, uma possível representação de pesquisa de ciência, tudo quanto é forma de fazer, sentir, de pensar a produção científica. Que produzir ciência no contexto da sala de aula é completamente diferente de um laboratório de química. Entende? Mas a CAPES bota tudo no mesmo... Né? Quando a gente vai mexer, por exemplo, plataforma Sucupira é um problema, porque a gente tem que ficar catando assim. Mas quais são os projetos de pesquisa, quais são os projetos de extensão que os professores têm? Que relação eles têm e tal. Entende? Eu acho que uma das soluções, eu acho que é essa, assim, a gente não pensar, eu tenho feito muito essa provocação na FH como um todo, assim, não pensar verticalmente de cima para baixo, mas de baixo para cima. Né? Eu acho que o MEC sempre foi carente de projetos, de desenhos de formação de professor. Esse em especial, esse MEC que está aí, ele é o mais carente. Sabe? E o fato deles serem loucos, translocados, surtados, não nos desabona da responsabilidade de criar um modelo de formação. Eu acho que quem sabe formar professor somos nós. Assim. Não é um administrador que está lá em cima que vai falar. Um chileno surtado que vai falar, vamos cantar o hino nacional perfilado. Entende? Assim, eu não sei, Geraldo, se eu consigo te responder, porque eu também não sei se é uma resposta. São angústias. Eu acho que são coisas por vir. Né? Eu acho que são coisas que nós vamos ter que... E aí eu acho que os fóruns das licenciaturas, nesse sentido, ele cumpre um papel muito estratégico. Porque ele é, do meu ponto de vista, um lugar da troca, um lugar da afecção, né? No sentido que Spinoza conferia a palavra, da gente se afetar pela experiência do outro. Né? Eu acho que... E aí podemos até pensar em pactuar isso aqui para a reitoria, porque não... Na hora. Né? De reavivar o fórum das licenciaturas, por que não? Uau! Acho que tá. Aí vamos fazer o bloco então das 4, que acho que já está no avançado. Olha que um pouquinho não dá, porque eles vão pedir o barraco. Boa tarde, meu nome é Cássio, sou estudante do curso de
falar presencial, né, que agora são 2 cursos, mas a gente começou. Não, tinha notado algumas inquietações, assim, a parte da fala do Sandro e a parte dos dados, né, apresentados. Eu também sou aluno incluído no programa de residência pedagógica e a gente tem essa inquietação, assim, nos nossos grupos, minimamente, assim, né, que nós temos muitas dificuldades de articular, né, principalmente tem escolas que tem todos os programas, né, assim, tem estágios obrigatórios, tem a residência, tem o PIBID, e isso nós não conseguimos nem sentar enquanto universidade para dialogar sobre a execução desses programas na própria escola, assim. Eu acho que apontar para a gente um desafio da integração, né, desses programas, de como eles são inseridos nesses territórios é fundamental, assim. Mas a minha provocação seria outra, assim, pegando a fala do Sandro final, né, de cima para baixo, a gente vem pensando muito sobre duas coisas, com alguns alunos do curso de pedagogia, assim, que agora a gente está tentando, né, processo de construção de identidade, né, a parte de separação e tal. O primeiro desafio que a gente estava conversando esses dias era sobre muitos cursos, tem títulos de licenciatura, mas nós sabemos, né, por um processo aí, ele é muito mais um bacharelado do que licenciatura. E esse é um processo que pra gente é muito difícil, assim, porque mesmo pode vir MEC, pode vir a própria Prograde, Concep e outras instituições, colocando e reforçando os processos didáticos, os processos de prática. Assim, nós temos um corpo docente ainda muito voltado para o bacharelado, assim. A gente fica pensando como resolver esse problema, assim, né? A gente tem uma defesa em um pequeno grupo de estudantes que talvez uma saída seria uma faculdade de educação, assim, né? Agregando mais pessoas do campo da educação, fortalecendo, isso são inquietações. Uma outra é a questão de como inserir os estudantes no processo de identificação, né? Nós passamos agora o processo primeiro da FH, né? Da separação, como a professora Leida colocou, que pra gente era um debate, né? Desde os fóruns sobre retenção e evasão, que era colocado assim. Nós tínhamos muito poucos alunos transitando para as licenciaturas. E aí começou até com uma professora da FH, falou assim, nota estranhando agora. Eu dava aula para 2 alunos por semestre, e agora eu estou com uma turma de 40, então eu não sei dar aula para 40 alunos, vou aprender nesse semestre, assim. Que é esse que é o processo que nós estamos passando, assim, processo de identificação mesmo e construção, mas ele precisa estar muito com os estudantes, assim, muitos estudantes ainda não conhecem a universidade como um todo, assim, o espaço colegiado, mesmo que exista a representação, o processo, né, os fóruns de licenciatura, eu acho que tem que ser mais abertos, assim, para dialogar mais com os estudantes, para ajudar nesse processo de fortalecimento, de saídas, né, nós estamos lá na base também. Eu sou esse aluno, até respondi o formulário de egresso, que eu concluí o BHU, eu participei do PIBID, então assim, foi fundamental, assim, o processo de iniciação. Agora estou no estágio de educação infantil, que é uma outra experiência, tentando não responder, né, que não é da educação infantil que eu quero estar, né, mas é um processo de formação contínua, assim, que a gente precisa estar envolvendo mais estudantes para que a gente não perca esse processo de identificação no curso, e que é muito válido, assim. E uma outra inquietação, por último, que nós já estamos discussando algumas vezes, assim, sobre a questão do perfil. E aí saiu o relatório do Formaprace e Andifes, e que mostra uma coisa muito curiosa. Nós temos curso de licenciatura fora do noturno, e isso é fantástico. Eu acredito que institucionalmente a gente devemos conversar mais sobre isso, sim, ofertar licenciatura para além do noturno, assim. Nós temos um público muito interessante que tem possibilidade de estudar na outra parte da manhã, tem um debate, né, junto, eu estou acompanhando agora a Executiva Nacional de Estudantes de Pedagogia, que é a ENTPEX. E a ENTPEX, nós estamos falando sobre isso. Nós já temos 10 cursos de licenciatura em federais no vespertino, e que é muito matutino, desculpa, e que é muito interessante para esses alunos que traz o debate sobre iniciação científica e extensão, que é muito difícil para aluno do noturno. Muitos, né, dos projetos, principalmente PIBID, por exemplo, PIBID de residência, é muito, lógico, educação básica, é na parte da manhã e na parte da tarde. Então, o aluno do noturno exclusivo tem muita dificuldade de inserção nesses programas. Então, é um perfil também que eu acho que dá para trabalhar nos dados, né? Depois ver com mais cuidado, assim, por que esses alunos não estão inseridos na residência e no PIBID, para além da limitação de vagas, né? E são várias inquietações mais, assim, nos processos de devaneios também. O devaneio seria o curso em outros horários além do noturno. É um bom devaneio também, não tem dúvida. Não é bem uma pergunta. Não, é só provocação. Deixa só eu complementar, porque vai um pouco em cima do que você chegou. Alisson. Que eu acho que considero disso
grande parte dos professores do bacharelado que a metodologia dele é colocar slide lá e falar aquela educação antiga, né, a bancária lá, e falar 2 horas, 4 horas, 5 horas falando. Então, eu considero um desafio institucional essa aproximação, eu não sei se via pós-graduação, porque mesmo a pós-graduação dos cursos de bacharelado, elas também são tecnicistas, elas são técnicas. Então, eu considero um desafio dentro da nossa instituição essa aproximação dos cursos de licenciatura na capacitação docente dos docentes, né, dos cursos de bacharelado, porque a gente sabe se tem, a gente não sabe se Luciana falou, é importante, e aí você pensa que a gente tem os cursos de medicina, de engenharia, que, e assim, se você pensar na odonto, pelo menos a gente passa por um processo de formação no curso de mestrado, de doutorado, você ainda tem uma iniciação à docência, alguma coisa assim, não a todo mundo, mas ainda acontece alguma coisa esporádica, assim, muito preliminar, muito pouco, concordo que não resolve. Mas a gente tem, por exemplo, o que acontece na medicina, que nem isso tem. São pessoas que aprenderam a parte técnica e que viraram professor algum dia. E que chega aqui e tem que aprender tudo. E isso é geral na Universidade do Estado das Engenharias também. Então a gente fez uma proposta para o CONCEP, há 1 ano e pouco atrás, de um curso de especialização para os nossos professores. Então seria um curso amplo para a formação. Só que a gente esbarrou nesse momento das licenciaturas, de reestruturação. A gente procurou várias pessoas, a gente não conseguiu, está aprovado pelo CONCEP, a gente não conseguiu implementar por falta de corpo mesmo, para ir para a sala e dar as aulas, para a formação. Porque estava todo mundo muito envolvido nesse momento de reestruturação. Vamos ver se agora, com o passar do tempo, né, voltando à normalidade, se a gente consegue implementar. Mas para não deixar ficar sem nada, e porque é uma questão urgente mesmo de ser resolvida, a gente vai realizar agora em julho, 2, 3 e 4 de julho, né, um evento de inovação em metodologias do ensino. A ideia é a gente oferecer pequenas oficinas, então tem oficina de 4 horas, de 2 horas, de 7 horas, para a formação docente, mas de forma bem prática. Então o que a gente está pedindo para os palestrantes é, todo mundo já sabe o que é PBL, não traz teoria não, traz os instrumentos para quem for fazer, aprender a aplicar a metodologia do PBL. Todo mundo já sabe o que é, sei lá, design thinking. Então vem para cá ensinar a usar, não vem falar de teoria. E aí a gente pediu isso para todo mundo e eles vão vir com essa ideia de instrumentalizar os nossos docentes, para eles aprenderem a usar essas novas metodologias, uso de aplicativos, de aparelhos móveis em sala de aula, como que eu posso fazer. Então a gente está tentando por esse lado até a gente conseguir fazer um curso maior, uma formação bem aprofundada mesmo. Mas então, todo mundo convidado a participar, é um evento que é gratuito, a reitoria abraçou a causa, a gente não vai cobrar nem R$10, porque assim, a gente está fazendo tudo com recursos da Prograde para garantir o envolvimento de todo mundo, não é fechado só para professor, assim, o nosso foco naquele primeiro momento foi professor, mas a gente abriu para a participação dos estudantes, pensando que é quem vai estar formando o outro daqui a pouco. Então é importante que os estudantes também participem, está aberto lá e aí a gente está aguardando as inscrições de vocês. Vai ter webconferência para os campos fora de sede, vai ter uma pesquisa no final para saber quais são as oficinas que vocês acham que precisa ter continuidade, inclusive para os campos, porque a ideia é a gente pegar essas demandas dos campos fora de sede e levar para fazer lá também. Não resolve, porque formar docente é um processo, é um paliativo que a gente está pelo menos para ir instrumentalizando e a gente não ficar trabalhando com essa sensação de que mudou, o público mudou e eu continuo fazendo do mesmo jeito, não está atingindo mais o meu aluno, ele está reclamando, ele não está aprendendo, estou vendo os índices caírem, então o que eu faço? Aí a ideia é instrumentalizar pelo menos para um passo inicial,
mas contar com muito apoio, né, das licenciaturas para a gente implementar esse outro projeto que também está aberto a mudanças, né? Mas para a gente conseguir implementar num curto prazo para ter uma efetividade maior. E implicar o FUPED, que é o braço da Prograde, que vai pensar essa atualização, essa formação continuada dos professores do ensino superior, né? Acho que teve, eu não sei se teve uma renovação de todo o quadro, mas eu sei que os representantes lá da FH, do curso de Pedagogia, parece que alternaram. Acho que foi Leonardo agora, Leonardo Neves e mais um, que eu não me lembro quem, assim. Mas é implicar, porque essa é a instância que, em tese, vai propor e vai falar dos processos de formação continuada e em serviço para os professores, porque é de fato quem investiga a docência de ensino superior analisa essa tensão. Assim, eu me doutoro em odontologia, um belo dia eu deito dentista, acordo no outro dia professora do ensino superior, assim, e é difícil, né? É muito complexo. A gente está discutindo aqui o tempo todo, já é complexo para quem tem 4 anos, 8, minimamente 8 períodos de formação didática, imagina para quem não tem, né? E contem, assim, né, Mário? Nós no programa de pós-graduação, nós temos lá disciplinas de docência no ensino superior que podem servir de base para cursos no FORPED, enfim, eu acho que o que a gente não pode é ficar sozinhos, cada um vivendo seus dilemas sozinho. Acho que a gente precisa implicar o coletivo nessas questões. Eu também concordo com a questão de hoje. Meu nome é Cláudio, eu sou professor do curso de Geografia, da licenciatura, da pós-graduação à distância, né, e atuo no espaço dos municípios na assessoria de assuntos estratégicos institucionais. Em todas essas 3 áreas eu sempre me deparo com a questão da formação do professor. E aí, Leida, você que teve uma experiência na Prograde, pegou muitos desafios, né? E está contando os dias para sair, né? Então acho que você consegue pensar assim, né? Eu queria ouvir de você um pouco assim, qual que seria um passo importante a ser dado nesse campo da formação do professor, considerando essas 3 situações que eu queria citar. Então, primeiro, nós temos educação à distância na nossa instituição, que surge há quase 10 anos, né, desvinculada das unidades acadêmicas, né? Então, você tem um curso de matemática separado do curso de matemática presencial. Você tem hoje uma regulamentação que a DEAD não pode ter professor lotado porque é um órgão suplementar, e essa discussão não avança institucionalmente. E às vezes você fica replicando isso, e uma coisa tão importante que é a formação de professores, o estímulo a novos cursos. Então, como que ou vai haver, qual que seria uma medida para haver realmente essa integração da educação à distância com o presencial, né? Eu acho que esse é um desafio. O outro, no meu lado, já no curso de Geografia, como professor de estágio, eu vejo esse desafio de várias experiências, né? Cada curso tem um percurso, né? E aí a gente chega nas escolas, é isso que eu comentou, está congestionado, o estagiário não tem um lugar na escola, né? Eu acho que passam um pouco por aí nessa integração. Qual que seria a central, a saída é a central de estágio? Aí todo mundo fica falando nisso, mas e a central de estágio? Sai? Qual que é o empecilho? Como reunir essa questão das licenciaturas? E já atuando no espaço dos municípios, né, eu tive uma experiência muito interessante com a odontologia, como Ciara, uma equipe da saúde que já está fazendo isso com os municípios há vários anos, tem um conhecimento e realmente estão atuando na área do estágio nos municípios
o que eu vi na atual gestão, o programa da residência pedagógica, que foi, acho que o que mais se aproximou disso, que mostra como um caminho, né? Então, eu vejo esses 3 desafios colocados aí, mas agora como a gente avançar nesses temas? Então, é uma provocação boa, porque você já conhece a minha resposta, né? Eu entendo que, como universidade, a gente não pode pensar de forma individual. Eu tenho falado disso muito. Eu não consigo conceber 2 cursos que conduzem à mesma habilitação com projetos completamente diferentes. Se eles são completamente diferentes, então tem alguma coisa errada. Ou um está muito melhor do que o outro, alguma coisa tem. Eu acho que a gente precisa aprender a conversar e trazer para a universidade aquilo que é o melhor. Independente da modalidade do ensino, eu acho que o nosso aluno merece o melhor. Eu tenho feito essa discussão, não só com as licenciaturas, mas com os bacharelados também. Nós temos 2 projetos de curso de medicina, são muito diferentes. Nós já tentamos muito, né, Lucimar? Alguma coisa a gente já conseguiu aproximar, mas ainda está longe de ficar o adequado. Vão ficar 2 projetos iguais? Não vão, porque as questões regionais, elas precisam estar contempladas, elas precisam ser olhadas também. E não dá para ser projetos completamente diferentes, porque a gente tem que trabalhar com a questão da mobilidade também. Se o aluno sai de um curso e vai para o outro por algum motivo, e aí não nos cabe julgar o motivo dele, não tem sentido ele voltar lá para o começo do curso. Se eu tenho 2 cursos de química e eu entendo que, olha, essa saída aqui é mais interessante para a formação do aluno, independente da modalidade, se o conjunto, o grupo entende que essa é a melhor saída, então isso deveria constar nos 2 projetos. Não tem sentido a gente ter projetos tão diferentes e aí estou falando da química como para exemplificar, é a mesma coisa da matemática, é a mesma coisa da pedagogia, é a mesma coisa da medicina, a mesma coisa dos bacharelados de ciência e tecnologia, das zootecnias, das agronomias. Então a gente precisava aprender a sentar em grupo e discutir, ponto a ponto, e colocar nos projetos aquilo que a gente entende que é melhor para a formação do aluno. O dia que a gente passar a colocar o aluno como ponto-chave da instituição, aquele que merece ser cuidado, que merece ser